Olá, meninos e meninas. Eu sou a professora Débora Medeiros e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de literatura. Daremos início ao nosso último módulo, que vai falar então das escolas do parnasianismo e do simbolismo. Na apostila de vocês, esse conteúdo se inicia na página 117. Pois bem, assim como nós fizemos na aula passada, nós também vamos dividir esse nosso momento em dois, né? Vamos primeiramente falar do parnasianismo. E do parnasianismo temos que destacar aqui esses três pontos: o porquê desse nome, suas características e os principais autores. Então, o parnasianismo, essa escola parnasianista, se iniciou em 1882 com a publicação do livro Fanfarras, do Teófilo Dias. E o nome Parnaso, ele vem aí como inspiração do monte, né, que existe lá na Grécia, e lá, pelo que diz a mitologia grega, era o local onde se encontravam as musas délficas, ou seja, as musas aí responsáveis pelas inspirações dos artistas. Então, onde essas musas se encontravam era o Monte Parnaso e por isso aí o parnasianismo, o nome parnasianismo para essa escola. Como características, nós temos essas: arte pela arte, ou seja, pouco importa o conteúdo, eu quero é aqui mostrar o valor artístico, mostrar aqui todo o meu conhecimento técnico-científico na hora de trabalhar com o meu texto literário. Esteticismo, eles vão se preocupar com a estética desse texto, e detalhe, parnasianismo, se você não lembra, é uma escola que predominantemente que vai trabalhar poemas. Nós estamos falando aqui de poesias. Então, quando ele pensa nessa poesia, ele vai se preocupar com a estética, dela ter uma rima rica, dela ter metrificação. O formato normalmente é o soneto, eles adoram fazer poemas dentro do gênero aí soneto, e a questão da chave de ouro. Bom, rima rica, para quem não lembra, é quando você rima palavras de classes gramaticais diferentes. Por exemplo, se eu rimo balão com coração, é uma rima pobre. Balão e coração são aí dois substantivos. Mas se eu rimo balão e viajarão, eu estou rimando aí um substantivo e um verbo. É considerado, então, rima rica. Metrificação é quando você tem aí uma constante nos versos poéticos, né, nas sílabas poéticas desse poema. Então, quando a gente vai lá ver o tamanho de cada verso, para que ele tenha uma metrificação, é porque você tem aí um número constante e por isso há uma melodia desse poema. Soneto, lembre-se que é aquele formato, né, do poema dividido aí em quatro estrofes, e dessas quatro estrofes, as duas primeiras têm quatro versos, então você vem com quatro, quatro, e as duas últimas têm três versos. Três, três, totalizando aí 14 versos, mas divididos dessa forma. E chave de ouro é justamente o encerramento do texto, sempre com um verso aí que é o verso final, principal, o melhor elaborado. Então eles tinham aí essa preocupação total com a estética desse poema. Questão do racionalismo, eles são muito racionais, eles não vão aí puxar para o sentimento, não, deixa isso com a escola romântica. Aqui nos poemas parnasianos nós não vamos ver, não é característica geral aí questão do sentimentalismo. Vão ter culto aí, nós vamos ter um culto à questão greco-romana, vamos ter aí uma valorização da cultura greco-romana, então presença aí de muitos elementos da mitologia grega. Esse formato de soneto, essa preocupação aí com a métrica já é uma preocupação clássica, desde os poemas aí datados de antes de Cristo você já tinha esse formato, então eles vão também valorizar por isso. Universalismo são temas, né, são conteúdos atemporais, por isso aí você vê essa questão do universalismo nos poemas parnasianos e desvinculação da crítica social, esse aqui é o principal. Enquanto que no romance nós tínhamos o realismo e o naturalismo acontecendo nessa mesma época, né, e trazendo críticas à sociedade, mostrando aí os problemas da sociedade da época, no final do século XIX, você tem o parnasianismo fugindo
de toda e qualquer crítica social. Por isso é arte pela arte, não importa o conteúdo. Eu posso fazer um poema sobre um pássaro que está voando, eu posso fazer um poema sobre uma árvore bonita, pouco me importa o que está acontecendo na sociedade nesse momento. Ok? Pois bem, de autores nós temos destaque aí para esses três, que é chamada aí de Tríade Parnasiana. Essa Tríade Parnasiana é formada então pelo Alberto de Oliveira, Olavo Bilac e Raimundo Correia. Do Alberto de Oliveira, o que nós podemos destacar para vocês é isso, que ele tem um total descompromisso com a realidade. Pouco importa o que está acontecendo no Brasil dessa época, eu não estou preocupado com isso. A minha principal temática, no caso a principal temática aí, né, dele, é essa reprodução de objetos de arte e da natureza. Então ele vai fazer poemas sobre vasos, como esse que eu separei para você, poemas sobre quadros, poemas sobre a natureza. E a descrição da figura feminina. Em alguns poemas ele vai fazer aí, trazer essa temática de descrever a figura feminina. O poema mais conhecido dele é esse que eu trouxe para vocês, O Vaso Chinês. E ele diz assim: estranho mimo aquele vaso. Vi-o casualmente uma vez de um perfumado contador sobre o mármore luzidio, entre o leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês enamorado, nele puseram o coração doentio, em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Mas, talvez por contraste à desventura, quem o sabe, de um velho mandarim também lá estava a singular figura. Que arte em pintá-la! A gente acaso vendo-a, sentia um não sei o que com aquele chin de olhos cortados, a feição de amêndoas. Então ele está descrevendo para você um vaso chinês que tem a figura, né, de corações muito vermelhos, mas que também traz a figura, né, de um velho mandarim com aquele olhinho puxado, o olho cortado, né? Então vejam aí que ele está apenas descrevendo com uma linguagem muito artística, muito literária, em formato de soneto, né? Vejam aí, 4-4-3-3, com rimas, metrificação, então todo dentro da estrutura da escola, mas falando de um vaso, um simples vaso. Pois bem, além dele, temos o Raimundo Corrêa, que também vai vir nesse caminho aí da descrição de objetos e sua perfeição formal. Então, continuamos nessa temática de descrever objetos de arte, natureza, né? Temos também a questão da cultura clássica, então elementos da mitologia grega, e o diferencial dele em relação ao Alberto de Oliveira é porque em alguns poemas ele vai trazer essa temática filosófica meditativa. Pronto. É o que ele vai diferenciar um pouco do Alberto de Oliveira, tanto que o poema mais conhecido, quando a gente pensa em vestibular, é esse poema aqui, Mal Secreto, que vai diferenciar um pouco aí em relação a essa temática do parnasianismo. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma, a destrói cada fusão que nasce, tudo o que punge, tudo que devora, o coração no rosto se estampasse. Se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo, guarda um atroz recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez, existe, cuja ventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Vejam então que nesse soneto ele vai aqui mostrar sobre essa questão da dor que você esconde, né? Olha, quantas pessoas que aqui estão rindo para você, para os outros, devem guardar uma dor, um rancor muito grande. Então, a questão das aparências, né, que as aparências enganam. Por isso aí essa poesia um pouco mais filosófica, um pouco mais meditativa, tá? Mas ainda dentro da estrutura, com metrificação, palavras difíceis, né? Recôndito da alma, para dizer que é no mais profundo da sua alma. Enfim, toda essa questão das características gerais mesmo que o parnasianismo traz. E por último, o poeta
poeta, né, o príncipe dos poetas, o apelido dele de fato é esse, tá? Então, se de repente aparecer em alguma questão o príncipe dos poetas, Olavo Bilac, ele é o principal dessa tríade parnasiana. E do Olavo Bilac nós temos aqui, assim como os outros, busca pela perfeição formal, utilização de decassílabos e alexandrinos, ou seja, na hora que você conta quantas sílabas métricas você tem aí nesse poema, você vai ter 10 ou 12, que é o chamado alexandrino, ou seja, muito mais complicado para você trabalhar, né? Porque você faz um verso maior, então para pensar nessa métrica, pensar no ritmo, na rima com essas palavras, né? Então, um trabalho exige um trabalho muito maior. Traz também essa temática greco-latina, assim como os outros, e diferente, ele vai trazer um pouco de sentimentalismo, um pouco aí de lirismo sentimental, porque em alguns poemas dele você vê essa presença do amor sensual, mas também do amor espiritual. Então, o diferencial dele em relação aos outros dois é isso. Ele traz em alguns poemas esse teor mais lírico, esse teor mais sentimental. De poema, eu destaquei aqui para vocês o Profissão de Fé. É o poema mais conhecido, até porque ele já foi referência para outras reescritas, para outros poemas, inclusive poemas de crítica à escola parnasiana. Pois bem, nesse trecho que eu destaquei aqui para vocês, ele diz assim: Invejo ourives quando escrevo. Ourives é aquela pessoa que trabalha, né, produzindo joias. Imito o amor com que ele, em ouro, o alto relevo, faz diurna flor. Então vejam aí que ele está dizendo que assim como o ourives, que tem todo um trabalho para fazer de ouro uma flor, ele também vai fazer ter esse trabalho aí para fazer o poema dele. Então o poema dele é ouro, o poema dele é joia, que ele tem que lapidar, que ele tem aí que fazer com todo esse cuidado e toda essa maestria, toda essa técnica na hora de fazer o seu poema. E aí ele continua: por isso corre por servir-me sobre o papel a pena, como em prata firme corre o cinzel. Torce, aprimora, alteia, lima, a frase e enfim, no verso de ouro engasta a rima, como no rumbi. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito, e que o lavor do verso acaso, por tão sub... aqui eu não estou conseguindo enxergar, gente, a imagem está um pouco ruim, mas vai. Possa o lavor lembrar de um vaso de becemil. Acho que é rubel, né? Tão rubel, possa um vaso becemil. Vou já encontrar aqui para vocês, tá? Mas vocês podem achar, porque esse poema, ele é muito longo, então na hora que a gente deu o zoom, ele fica um pouco desfocado, mas o nome do poema é Profissão de Fé, vocês podem dar uma olhada nele, o texto completo, ele é bem longo. Vejam aí que nessa parte que tem os tracinhos, é porque já é cortado, não é o poema completo. Mas entendam que ele vai fazer então essa comparação, né, do poema como sendo essa joia, como sendo esse ouro, como sendo esse metal precioso que precisa de alguém, porque não é qualquer um que vai conseguir trabalhar com esse material. Então precisa de alguém que tenha técnica, que tenha delicadeza, que tenha todo o amor na hora de confeccionar aquela joia, no caso, escrever esse poema. Então ele se compara aí com o Ourives. Pode esperar que mais à frente a gente vai ter que voltar para esse poema, porque escolas seguintes vão fazer diversas sátiras desse poema aí, Profissão de Fé. Ok, meninos. Pois bem, sobre o parnasianismo, é isso. Fica aqui como indicação para que vocês façam as atividades da página 125 e 126. Próxima aula, então, a gente vai trabalhar com a escola do simbolismo. E é isso, ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.